Oi, me chamo Fernanda, trabalho no Instituto Geral de Perícias e vou contar um pouco sobre um projeto que eu venho trabalhando. Em síntese, esse projeto busca fazer um levantamento dos imóveis em que o IGP utiliza em compartilhamento com outros órgãos, seja a prefeitura, órgãos do Estado, da administração direta ou indireta. A partir deste levantamento, o intuito é fazer um rateio das despesas, tanto fixas quanto variáveis, né, de contas de água, luz, telefone, internet, IPTU e eventuais reformas que vêm sendo feitas nesses imóveis. Por ter trabalhado já anteriormente aqui no IGP, no gabinete da direção geral e do departamento administrativo, eu já tinha conhecimento de que esse assunto era delicado e era uma necessidade fazer uma atualização desses imóveis, né? Só que é o tipo de trabalho que, como ele perpassa por vários departamentos, acaba que fica cada um jogando a responsabilidade pro outro e um problema que ninguém quer pegar pra si pra realmente atacar e tentar resolver. Inicialmente, sozinha, eu fiz um levantamento das fichas cadastrais desses imóveis no Sistema de Gestão do Patrimônio do Estado, o GPE, e a partir das informações dessa ficha, eu tentei verificar se tratava de um posto de identificação, posto criminalístico ou médico legal. Qual a metragem que o IGP utilizava e qual a metragem que era utilizada também por outros órgãos, e quais eram esses órgãos do GPE, mas acontece com frequência dessas fichas não estarem atualizadas, de fato, com as informações que a gente tem com as pessoas que trabalham no local. Então eu pedi pro Departamento de Perícias do Interior confirmar com os responsáveis por cada um desses postos, para ver se essas informações estavam corretas ou não, porque às vezes acontece de um órgão sair do lugar e não dar a baixa no sistema, às vezes isso demora, né? Então a gente precisava dessas informações o mais fidedigna possível. A partir dessas informações, então eu iniciei o contato e as tratativas com o departamento administrativo para fazer um levantamento desses endereços e saber quais contas a gente paga e onde a gente paga. Porque, eventualmente, eu vou ter locais onde a gente paga conta e eu não tenho registro de nenhum posto em funcionamento. Ou porque esse posto já fechou e não foi dando baixa, ou porque esse posto é um posto novo e ainda não tem a afetação registrada no sistema. Então, assim, a gente tá nesse pé do trabalho, né, de fazer esse levantamento do financeiro, da divisão de finanças. Com essas informações, a gente vai iniciar, então, o contato com os agentes patrimoniais desses órgãos, onde o IGP compartilha esses espaços, pra gente poder sentar e reunir caso a caso pra resolver essa situação, ver se a gente paga contas a mais ou se, eventualmente, a gente não tá pagando nenhuma despesa de um endereço. E, a partir disso, proporcionalmente ao espaço que a gente usa, verificar quanto que a gente tem que pagar ou não deve pagar. Apresentado o que é esse trabalho, eu acredito que, assim, os grandes desafios que eu já tive em relação a ele foi relacionado principalmente a essa responsabilização pela tarefa, né? Em tese, a gente tem um departamento que ele é responsável pela gestão dos postos do interior, mas esse serviço não vem sendo feito da forma como a supervisão técnica identifica que deveria ser feito. Então, a gente precisou puxar um pouco essa responsabilidade pra gente, pra pelo menos inicialmente fazer esse mapeamento e entregar depois isso só pra gestão do trabalho que já foi feito por esse departamento, né? E isso foi um problema que eu tive, tanto pro próprio departamento responsável por esse trabalho, por ter uma resistência de olhar assim, nossa, mas por que eles estão fazendo isso? É um trabalho que deveria ser feito por nós. Mas ao mesmo tempo que teve essa resistência inicial, nos foi passadas as informações e não foi puxado pra si. Então, quando eu cheguei no departamento administrativo pra pedir esse levantamento das contas, também teve esse questionamento, né? Por que não é este departamento que está fazendo isso ou que te presta essas informações? Porque eles que deveriam saber. Então, eu acolhi essa informação, embora eu concorde também com ela, a gente sabe que às vezes precisa de alguém que saiba fazer, ou que realmente tome a frente e faça, de fato. Então, conversei, expliquei a situação, né, e essa demanda tá lá justamente para fazer esse levantamento. Eu acredito que nas próximas semanas, no próximo mês, a gente já deva ter essas informações para conseguir dar continuidade ao trabalho por aqui. Outro desafio é o tempo para dar andamento nessa demanda. Como ele é um projeto que ele não é prioritário, eventualmente eu tenho demandas que entram com uma certa urgência, eu preciso parar, dar andamento e depois voltar nesse trabalho. E acaba que vai ficando de lado e toda vez eu preciso fazer uma atualização que custa tempo e se perde informações nesse processo. Mas aí eu preciso estar consultando de novo as pessoas, então isso gera um pouco de incômodo, porque parece que a gente não tá tocando porque não quer. Na verdade é porque, de fato, a gente tem trabalhos que perpassam essa demanda. Por ser um projeto em andamento, ele ainda não tem uma avaliação final, né? Não é possível a gente ver impactos ou, de fato, o que esse projeto está agregando ou não. Esse é um projeto que ele pode gerar até uma redução de custos pro IGP. Então ele tem sido visto com bons olhos. Queria dizer que eu tô bem interessada em fazer a participação desse processo, né, de fazer o curso do Lidero. Eu acho que ele vai ser de grande serventia, principalmente pela questão dessa comunicação mais assertiva, né, mesmo que não seja efetivamente para ocupar um cargo, porque isso não depende de mim. Eu acredito que seja importante a postura de liderança e saber como fazer, de fato, essa comunicação assertiva, de trazer as pessoas para fazer um trabalho mais participativo e conseguir convencer, né, as pessoas a fazer a sua parte e a colaborar com a parte dos outros, né.